Fala galera, tudo bem com vocês? Eu vim aqui trazer os exercícios que faltaram de ontem referente à prova paulista, tá? Ontem eu apresentei 20 exercícios e restaram 7 exercícios que foram apresentados em matemática no nono ano, na prova paulista, e que eu não apresentei ontem para vocês e venho aqui apresentar hoje, tá? O primeiro deles fala a respeito do número π, tá? Então o engenheiro utiliza um valor aproximado para o número π de 3,14 para calcular o comprimento de uma pista circular, tá? Por que essa aproximação é necessária? Essa é a questão, né? Então, nessa questão, o enunciado informa o quê? Que foi utilizado o valor aproximado de 3,14 para representar o número π, tá certo? Então, nós precisamos entender por que essa aproximação ela é necessária, tá? O número π é um número irracional, tá? Isso significa que ele possui uma representação decimal infinita e não periódica, tá? Nós não vimos os números periódicos ontem, as representações decimais e periódicas, né? As chamadas dízimas periódicas, tá? Esse assunto eu explorei em algumas aulas também, aula 11 e 12, se eu não me engano, do segundo bimestre do nono ano, tá? Então essa é a questão, tá? Então o número π ele é um número irracional, tá? Isso significa que ele é uma representação decimal infinita e não periódica, ou seja, os números depois da vírgula, os números após a vírgula são infinitos e não tem um período, eles são aleatórios, tá? Em outras palavras, seus algarismos continuam indefinidamente e não formam um padrão de repetição, igual aqueles números que nós vimos ontem, tá? Então, nós podemos escrever o π, por exemplo, como 3,14, 15, 92, 65, enfim, aí vai quantas casas necessárias forem, tá? Como não é possível registrar todos os algarismos, nós usamos valores aproximados, como 3,14 nesse caso, tá? E dependendo do nível de precisão necessário, você pode usar mais casas decimais, tá? Portanto, a alternativa correta é a que afirma que o π é um número irracional. Logo, a resposta é a alternativa B, tá certo? Alternativa B, π é um número irracional, tá certo? Vamos lá para a próxima questão então. Tá? A próxima questão ela diz o seguinte: um arquiteto está projetando a lateral de um galpão em formato de trapézio retângulo. Tá? A base maior mede 16 metros, a base menor mede 11 metros e a altura mede 12 metros. Qual é o comprimento do lado inclinado? X. Tá? Então, nessa questão, nós temos um trapézio retângulo com base maior de 16 metros, base menor de 11 metros, altura de 12 metros e o lado inclinado representado por x. Tá? Então, para encontrar o lado inclinado, primeiro nós precisamos calcular a diferença entre as duas bases, tá certo? Que é 16 menos 11, tá? Por quê? Porque eu quero só esse pedaço menor aqui. Eu quero formar um triângulo retângulo para calcular isso aqui que é a hipotenusa. Tá certo? Captou? Tá? Então, essa diferença de 5 metros forma, com a altura de 12 metros e o lado inclinado, um triângulo retângulo. Tá? Nesse triângulo retângulo, os catetos medem 5 metros, tá? E 12 metros, tá? A altura aqui 12 e 5 metros esse cateto aqui, tá? Portanto, nesse triângulo retângulo, eu vou utilizar aquela expressão do teorema de Pitágoras, ou seja, x ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, tá? Cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, tá? Então, se a gente calcular com os números que nós temos aqui, vai ficar x ao quadrado é igual a 5 elevado ao quadrado, tá? E 2 elevado ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado é igual a 25 mais 144, tá?
x ao quadrado, portanto, é igual a 169, tá? E agora que a gente extrai a raiz quadrada do 169, restam 13. Portanto, o lado inclinado do galpão, esse aqui, x, mede 13 metros. Tá ok? Bacana? Então a resposta é a alternativa C. Beleza, vamos para a seguinte aqui, tá? Durante uma expedição científica, um barco parte de um ponto da costa e navega 6 quilômetros para o norte, tá? Em seguida, ele muda de direção e percorre 8 quilômetros para leste, tá? Qual é a distância em linha reta entre o ponto inicial e o ponto final do trajeto? Mais uma vez que a gente tem aqui, cálculo da hipotenusa, tá certo? Então, nessa questão, o barco percorre inicialmente 6 km para norte, tá? E depois 8 km para leste, tá? Esses dois deslocamentos formam um ângulo reto, correto? Por isso, nós podemos representar o trajeto como um triângulo retângulo. Nesse triângulo, um cateto mede 6 km e o outro cateto mede 8 km, tá? E a distância em linha reta é o ponto inicial e o ponto final da minha hipotenusa, tá certo? Então, vamos representar essa distância por D, tá? E aí, aplicando o teorema de Pitágoras, nós temos D de distância ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, tá certo? Beleza. Então, calculando, nós temos 6 vezes 6, 36, 8 vezes 8, 64, tá? 36 mais 64 é igual a 100, tá? Portanto, agora a gente tem que extrair a raiz quadrada de 100. D ao quadrado é igual a 100, tá? Portanto, D é igual a raiz quadrada de 100. Ou seja, 10 quilômetros é a medida que eu preciso, tá? Então, a distância em linha reta entre o ponto inicial e o ponto final é de 10 quilômetros, tá? Falei 10 metros? 10 quilômetros. Portanto, letra B, tá? Alternativa B. Beleza, vamos em frente. Vamos ver o próximo exercício. Tá, em um sistema digital de medições, um sensor apresenta o valor de 0,45, 45, 45. Tá? Até ficou destacado aqui que o período é 45, ou seja, nós temos dois algarismos repetidos. Tá? Então, nessa questão, nós temos uma dízima periódica, tá certo? Observe que o período possui dois algarismos, 45. Então, vamos representar esse número por x, tá? X é igual a 0,45, 45, 45. Como o período tem dois algarismos, nós multiplicamos os dois lados por 100, tá? E agora subtraímos a primeira equação da segunda, tá? Então vai ficar 100x menos x, que é igual a 45,45, 45, 45 menos 0,45, 45, 45, tá? Dessa forma, nós obtemos, né, 99x é igual a 45, ou seja, a parte decimal foi anulada. Perceberam isso? Tá? Tem outra forma de resolver? Tem, expliquei em um vídeo anterior, no qual eu falo especificamente sobre esse assunto, tá? Tem uma forma mais fácil de fazer isso, tá? Então vejam lá o vídeo e vocês vão gostar, tá? E agora, nós dividimos os dois lados por 99, tá? Então, x é igual a 45 dividido por 99, tá? Simplificando a fração por 9, eu posso simplificar por 9, não posso? Eu tenho 5 sobre 11, tá? Portanto, a fração geratriz de 0,45, 45, 45 é 5 sobre 11, tá? A alternativa correta é a alternativa C, tá? Beleza? Vamos que vamos então, tá? Um relatório econômico apresenta o valor médio de crescimento como 2,666, tá? Indicando repetição infinita do algarismo 6 após a parte inteira, tá? Então, a parte inteira é o 2 e o período é 6.
Qual é a fração que representa exatamente esse número? Tá? Com o tempo vocês vão se acostumar e vão fazer isso de cabeça. Vai ficar muito simples, tá? É mais uma questão de prática, tá? Eu faço esse passo a passo, parece ser mais complicado e tal, mas com o tempo vocês vão perceber e aprender a fazer isso de cabeça, tá? Observe então que existe uma parte inteira, que é o número 2, e a parte decimal periódica, na qual o algarismo 6 se repete indefinidamente, tá? Então vamos representar esse número por x, tá? Então x é igual a 2,666, tá certo? Como o período possui apenas um algarismo, tá? É só o 6 que vai se repetindo, tá? Nós multiplicamos os dois lados por 10, tá? Então temos 10x é igual a 26,666, tá? Agora subtraímos a primeira equação da segunda, portanto temos 10x menos x é igual a 26,666 menos 2,666, tá? A parte decimal se anula e obtemos 9x é igual a 24. Agora dividimos os dois lados por 9, tá? Simplificando a fração, por 3 fica 8 terços, tá? Portanto, a fração geratriz de 2,666 é 8 terços, tá? Então, a resposta correta é a alternativa que apresenta aqui 8 terços, tá bom? Vamos lá para o penúltimo exercício. Um portão retangular de entrada possui 6 metros de largura e 8 de altura. Para reforçá-lo, será instalada uma barra na diagonal, tá? Ligando dois vértices opostos, tá? Qual é o comprimento dessa diagonal? Não tem dois triângulos retângulos aqui, tá? Então, nessa questão nós temos um portão retangular com 6 metros de altura, certo? E 8 metros, com 6 metros de largura, né? E 8 metros de altura, tá? A diagonal do portão, juntamente com a largura e a altura, forma um triângulo retângulo, tá? Nesse triângulo, os catetos medem 6 e 8, beleza? Tá? E a diagonal representada por D, tá? Distância ali da diagonal, tá bom? É o que? É a minha hipotenusa, tá? Então vamos aplicar o teorema de Pitágoras. D ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, tá certo? Não é? Não tenho 6 metros aqui e 8 metros aqui. Ah, o 8 está do outro lado. É a mesma altura, tá? O triângulo está aqui, tá? Então 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado é igual a 36 mais 64, que é igual a 100, tá? Então D ao quadrado é igual a 100. Portanto, D é igual a raiz quadrada de 100, tá? E agora a gente extrai a raiz quadrada e temos 10 metros, tá? Então, a diagonal do portão mede 10 metros, tá certo? Essa é a resposta correta. E vamos para a última questão. Em um treinamento de resgate, uma equipe posiciona uma escada de 10 metros para alcançar uma janela, tá? A base da escada fica a 6 metros da parede. Qual é a altura da escada? Qual é a altura que a escada alcança na parede? Tá? A gente vai usar a mesma expressão, tá? Só que nós não estamos buscando a hipotenusa. Nós temos a hipotenusa, nós temos um cateto e estamos buscando o outro cateto, tá? Então, nessa questão, nós temos uma escada de 10 metros apoiado em uma parede com base posicionada a 6 metros dela, tá certo? A escada, a parede e o chão formam um triângulo retângulo, tá? Nesse triângulo, a escada com 10 metros é a hipotenusa, tá certo? A distância de 6 metros é um dos catetos. E a altura alcançada na parede, representada por H, é o outro cateto que eu quero, tá? Então, a nossa equação é aquela mesma, porém, os números serão posicionados de maneira diferente, tá? Já que eu tenho hipotenusa, eu vou começar com 10 ao quadrado, tá? Que é igual ao quê? É igual a 6 ao quadrado mais H ao quadrado, tá? Então, 100, que é o 10 ao quadrado, é igual a 36 mais H ao quadrado, tá? Agora, vamos subtrair 36 dos dois lados. Então, H ao quadrado é igual a 64, tá?
Extraindo a raiz quadrada, eu tenho 8 metros. Portanto, a escada alcança a altura de 8 metros. Né? Então, a resposta correta é aqui a alternativa C. Tá legal, galera? Dúvidas, sugestões, fiquem à vontade. Estou preparando um vídeo muito bacana com exercícios para a prova da ETEC, tá? Prova de matemática da ETEC. E vou logo em breve apresentar esse vídeo aqui para vocês com muitas questões e soluções para a prova da ETEC, tá bom? Um abraço e até mais.